Olá, eu sou a professora Jaqueline Ataide. Vamos para mais um vídeo de direção defensiva falando sobre colisões e atropelamentos. Colisões e atropelamentos. Colisão com o veículo da frente. É aquela em que você colide com o veículo que está à sua frente no mesmo sentido de direção. Ocorre principalmente por freada brusca do veículo da frente, desatenção do de trás ou alguma falha mecânica. Como evitar essa colisão? O condutor deve guardar a distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue à sua frente. Se perceber que poderá ocorrer um sinistro, pisar no freio aos poucos, evitando derrapagens. Se o veículo tiver freios ABS, pisar fundo e forte, sem aliviar a pressão do pedal até o veículo parar ou atingir uma velocidade adequada. Sempre permanecer atento ao trânsito à sua volta, preparado para realizar manobras de emergências. Colisão com o veículo de trás. Este tipo de colisão ocorre quando o veículo de trás anda muito coladinho ao veículo da frente e no momento de uma parada ocorre a colisão. Como evitar essa colisão? Quando tiver um veículo colado ao seu, diminua a velocidade, facilite a ultrapassagem, aumente a distância para o veículo à sua frente e diminua a velocidade suavemente e com cortesia, ajudando a chegar onde quer. Preste atenção ao que acontece ao seu redor, utilizando os espelhos retrovisores. Mantenha-se dentro dos limites de velocidade. Trafegar muito devagar pode ser tão perigoso quanto andar muito depressa. Inspecione com frequência as luzes de freios para certificar-se do seu bom funcionamento e visibilidade. Se precisar parar ou mudar de faixa, sinalize suas intenções com antecedência utilizando os indicadores de direção, que são as setas. As luzes de freios, também, para que os outros condutores possam te ver. Se você parar bruscamente ou mudar de faixa de trânsito, não sinalizando suas intenções com antecedência, poderá causar um sinistro grave. Ao parar o veículo, mantenha uma distância que permita enxergar as rodas traseiras do veículo à sua frente, para ter um espaço suficiente para você se mover caso o veículo de trás se aproxime muito sobre o seu. O artigo 196 do CTB fala que deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo ou a mudança de direção ou faixa de circulação é uma infração grave, penalidade multa. No artigo 219, fala que transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não permitam, salvo se estiver na faixa da direita. É uma infração média, penalidade multa. Como evitar a colisão nos cruzamentos? Nos cruzamentos, esteja preparado para dar passagem, ou seja, manter a todo momento o domínio sobre o seu veículo. De todas as situações de trânsito, os cruzamentos são as mais delicadas, pois testam sua habilidade de condutor até os limites, incluindo todas as condições simultaneamente, então diminua a velocidade. Sempre que se aproximar de um cruzamento, observe a sinalização e obedeça às regras de circulação. A manobra de marcha ré não deve ser feita nas esquinas. De acordo com o artigo 202 do Código de Trânsito Brasileiro,
ultrapassar outro veículo pelo acostamento ou em interseções e passagem de nível é considerado uma infração gravíssima, penalidade multa. As interseções são os cruzamentos. Como evitar colisões nas ultrapassagens? Ultrapassar e ser ultrapassado. As ultrapassagens feitas em desacordo e sem a devida segurança sempre acaba resultando na colisão frente a frente, a colisão frontal. Temos algumas regras para se fazer uma ultrapassagem com segurança. Ultrapasse sempre pela esquerda e apenas nos trechos permitidos. Nunca ultrapasse no acostamento das vias rurais, pavimentadas ou não. Este espaço é destinado a paradas e saídas de emergência. Se outro veículo o estiver ultrapassando ou estiver sinalizando seu desejo de fazê-lo, dê a preferência e aguarde a sua vez. Certifique-se de que a faixa da esquerda está livre e que há espaço suficiente para a manobra. Sinalize sempre com antecedência sua intenção de ultrapassar, ligue a seta ou faça os gestos convencionais de braço. Guarde distância em relação a quem está ultrapassando. Deixe um espaço lateral de segurança. Sinalize ao voltar à sua faixa de direção. Se deparar com outro veículo ultrapassando no sentido contrário, ligue já a seta indicando sua intenção. Reduza sua velocidade e saia para o acostamento de sua mão de direção com segurança e confiança. Se você estiver sendo ultrapassado, mantenha ou reduza a velocidade, facilitando a ultrapassagem. Se estiver na faixa da esquerda, venha para a direita, sinalizando corretamente. Ao ultrapassar um coletivo que esteja parado, reduza a velocidade e preste muita atenção, que os passageiros eles poderão estar desembarcando ou correndo para tomar a condução. O artigo 203 do Código de Trânsito Brasileiro fala que ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas, aclives, declives sem visibilidade suficiente, nas faixas de pedestres, nas pontes, nos viadutos, nos túneis, onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela, a faixa do meio. É considerada uma infração gravíssima, penalidade multa, e aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência. No artigo 200, fala que ultrapassar pela direita, veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. É considerada uma infração gravíssima, penalidade multa. Cuidado com as curvas. A alta velocidade, o ângulo da curva, as condições da via e do veículo podem tirar o veículo da faixa de direção, causando sérios sinistros. Por isso, ao se aproximar de uma curva, reduza sempre a velocidade, nunca freando bruscamente no meio dela, pois pode haver a perda do contato do veículo. Mantenha a distância segura dos outros veículos e preste atenção ao trânsito em sua volta. Força centrífuga é a força que tende a jogar o veículo para fora da curva. Força centrípeta é a força que tende a jogar o veículo para dentro da curva. O artigo 220 do CTB fala que deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito nos trechos em curva de pequeno raio é uma infração grave, penalidade multa.
Cuidado com pedestres. Faixa de pedestres. O condutor do veículo é o principal responsável pela segurança dos pedestres no trânsito. Para evitar sinistros com pedestres, o condutor deve seguir alguns cuidados. Reduza sempre a velocidade ao se aproximar de uma faixa de pedestres. Se houver pessoas querendo cruzar a pista, pare completamente o veículo e só retorne à marcha depois que os pedestres tiverem completado a travessia. Tome cuidado na desaceleração para não causar colisões traseiras e evite freadas bruscas. Reduza a velocidade próximo às escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres. Respeite os sinais luminosos, nunca avançando os sinais vermelhos. Lembre-se que quando o sinal abrir para o seu veículo, mas um pedestre em sua faixa ainda não concluiu a travessia, você deve aguardar, pois o pedestre tem prioridade de passagem. Além dos condutores, os pedestres também devem seguir alguns cuidados. Olhar sempre para os dois lados, mesmo que a via seja de mão única. Atravessar sempre na faixa ou passarela e, quando possível, quando não houver faixa de segurança, atravessar em linha reta na via. Ao fazer a travessia, tenha certeza de que você foi visto pelos condutores. No artigo 214 do CTB, deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado que se encontre na faixa a ele destinada, que não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde para o veículo, portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. É uma infração gravíssima, 7 pontos, penalidade multa. Prevenção com o pedestre e a criança. O comportamento do pedestre é imprevisível. Para evitar sinistros, você deve fazer o seguinte: tenha muita cautela e dê sempre preferência aos pedestres. Problemas com álcool não são exclusivamente de condutores imprudentes. Pedestres embriagados também são frequentes e geralmente acabam atropelados. Quase todas as vítimas são pessoas que não sabem dirigir, não tendo, portanto, noção de distância de parada. Muitos são desatentos e confiam demais na ação do condutor para evitar atropelamentos. O condutor defensivo ele deve dedicar atenção especial a pessoas idosas, a portadores de necessidades especiais e às crianças, pois são os mais sujeitos a atropelamentos. As crianças geralmente atravessam a via sem olhar e estão constantemente em risco de serem atropeladas ao brincar nas ruas. Nos locais próximos a escolas, o condutor deve redobrar o cuidado e trafegar em velocidade compatível com a segurança. Artigo 170 do CTB. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos é uma infração gravíssima, penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir. A medida administrativa, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Cuidado com animais. Todos os anos, muitos condutores são vitimados em sinistros causados com animais. Portanto, esteja atento ao trafegar por regiões rurais, de fazendas ou em campo aberto, principalmente à noite. A qualquer momento e de onde menos se espera, pode surgir um animal, e atropelar um animal, mesmo de pequeno porte, como um cachorro, geralmente tem consequências muito graves. Ao perceber a presença de animais, reduza a velocidade, abaixe os faróis e, se possível, até apague
pois eles procuram a claridade, a luz. Siga devagar até que tenha ultrapassado o ponto em que se encontra. Isso evitará que o animal se sobressalte e, na tentativa de fugir, venha de encontro ao seu veículo. No artigo 220 do CTB, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. A aproximação de animais na pista é considerada uma infração grave, penalidade e multa. Colisão com bicicletas. A bicicleta é um veículo de tração humana e a maioria dos ciclistas é constituída de jovens que não conhecem as regras de trânsito. Por isso mesmo, a chance de sinistros envolvendo ciclistas é muito grande. Os ciclistas, com frequência, eles circulam sem atenção por entre os veículos parados ou estacionados. Cuidado ao abrir a porta e ao dobrar uma esquina. Um ciclista pode ultrapassar ou passar entre o seu veículo e o meio-fio sem ser notado. Cuidado se notar que o ciclista está desatento. Dê uma leve buzinadinha antes de ultrapassá-lo. A buzina deve ser usada em toques breves a fim de evitar acidentes. A distância lateral mínima que o condutor responsável deve guardar ao ultrapassar um ciclista é de 1,5 m. Fique atento com os ciclistas, principalmente à noite. A bicicleta é um veículo silencioso e muitas vezes o condutor não percebe sua aproximação. Artigo 220 do CTB. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar um ciclista é considerado uma infração gravíssima, penalidade multa. Colisão com motocicletas. As motocicletas e os ciclomotores são hoje parte integrante do trânsito. Muitos de seus condutores são jovens inexperientes. Assim, o condutor precisa estar alerta em relação a eles, mantendo uma distância segura para uma futura reação. Na ultrapassagem, deve-se observar a mesma distância que deixaria se estivesse ultrapassando o carro. Em situações de chuva, evite ultrapassar veículos de 2 rodas próximo a poças d'água. Com o peso dos pneus de seu carro, a água empoçada pode esguichar na direção do motociclista e causar sinistros. Colisão com trens. As colisões com trens são em números reduzidos, mas quando ocorrem, geralmente são por falta de atenção ou pressa do condutor. Fique sempre atento nas passagens de nível, pois a preferência é dos veículos que circulam sobre trilhos. Este é um acidente facilmente evitável. Respeite a sinalização, tenha atenção redobrada, pois o trem não para da mesma forma que os veículos automotores. E a sinalização é pare, olhe e escute. No artigo 212 do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea é considerado uma infração gravíssima, penalidade de multa. Colisão frontal ou frente a frente. É um dos piores tipos de sinistros de trânsito, resultando na maioria das vezes na perda total do veículo, de tal maneira que raramente os ocupantes escapam com vida. Os fatores que ocasionam esses sinistros de trânsito são quase todos provocados por condutores que ignoram as leis de trânsito e as regras de direção defensiva. Numa colisão frontal, ambos os carros param quase instantaneamente, mas infelizmente seus ocupantes nesse impacto continuam viajando de encontro ao volante, ao para-brisa ou contra o painel. Aí é que se prova o valor do cinto de segurança, que tem a função de manter o condutor
e os passageiros em seus respectivos lugares com segurança. A ingestão de bebida alcoólica, o excesso de velocidade, dormir ao volante, ultrapassagens em locais proibidos ou distração do condutor são alguns dos fatores que levam a esta colisão. Artigo 191 do CTB fala que forçar a passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro, ao realizar a operação de ultrapassagem, é uma infração gravíssima, penalidade de multa, e aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência. Choque contra objetos fixos. Os choques com objetos fixos, como postes de iluminação, canteiro central, árvores, muros, guias de sarjetas, na maioria das vezes é por culpa do próprio condutor. O excesso de velocidade, o golpe de vista mal feito, o sono, a influência das bebidas alcoólicas, aliada ao não cumprimento das leis de trânsito, acaba gerando esses choques. Colisão misteriosa é aquela em que envolve apenas um veículo e não há sobrevivente ou nenhuma testemunha. Quando alguém sobrevive, não sabe exatamente o que aconteceu. As colisões misteriosas são causadas por condições adversas de veículo, condutor, de luz, estrada, de trânsito, de tempo, de passageiro, de carga. No artigo 169 do CTB, fala que dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança é uma infração leve. Penalidade: multa. Como evitar outros tipos de colisões? Sinalize sempre as suas intenções com antecedência. Nunca saia assim que o semáforo abrir, pois outro veículo pode cruzar com o sinal já fechado e o atingir. Reduza sempre a velocidade. Olhe para a esquerda e depois para a direita, pois você cruza pelo lado do trânsito da esquerda em primeiro lugar. Assim que o sinal abrir ou que o veículo à sua frente arrancar, aguarde alguns segundos e só depois saia com o seu veículo. No artigo 175 do CTB, utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobras perigosas mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus é considerado uma infração gravíssima, penalidade e multa, suspensão dos direitos de dirigir. A medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo, e aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência. Você poderá rever essa e outras aulas no canal Autoescola Teórica. Se inscreva lá. Até os próximos vídeos e bons estudos! Rumo à aprovação!